Muito bem, vamos continuar nessa aula as garantias propriamente ditas do crédito tributário, sempre lembrando que, por uma questão didática, nós separamos o que o legislador no CTN chamou de garantias e privilégios, separamos nas garantias propriamente ditas, artigos 183 a 185A e 191 a 193, vamos olhar o último agora, que é o 193, e depois vamos estudar as preferências do crédito nos artigos 186 a 190 do CTN. Então vamos lá, última garantia propriamente dita, artigo 193 do CTN, que nós vamos ver que tem uma aplicação muito tênue hoje no direito tributário. Mas vamos conhecer o dispositivo. Salvo quando expressamente autorizado por lei, observe que já começa bem flexível, nenhum departamento de administração pública da União, dos estados, do DF ou dos municípios, ou sua autarquia, celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência pública sem que o contratante ou proponente faça a prova de quitação de todos os tributos devidos à fazenda pública interessada relativos à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. Ora, voltando para mim, cuidado que essa redação do artigo 193, ela é uma redação que, se você não prestar muita atenção, pode cometer erro na interpretação e, na verdade, não tem uma aplicação tão grande conforme a gente vai observar hoje, em função da superveniência de outras normas que regulam a matéria. Então vamos lá. O que é que determina, na verdade? Vamos ver uma figura que vai nos ajudar muito a entender esse artigo 193. Vamos lá. Vamos imaginar que o Borbinha aqui, de camisa azul, é um paisagista, faz serviço de paisagismo. E ele está querendo oferecer uma proposta, né, ou contratar com o poder público para fazer um serviço de paisagismo, e há uma fazenda pública interessada, um município, por exemplo, está interessado nisso. Bom, o que determina o artigo 193? Este contratante ou proponente pode estar devendo qualquer tributo para outra fazenda pública, qualquer que seja ela, ou outro município, ou estado, ou união. E mais, só não pode estar devendo à fazenda pública interessada tributo relativo ao objeto da licitação, que no meu exemplo é o ISS, Imposto sobre Serviço de Paisagismo. Se fosse o Estado licitando para a compra de uma mercadoria, ele não poderia estar devendo ICMS para o Estado. Ok? Mas o ISS pode sim, neste caso da prestação de serviço, ele só não pode estar devendo ISS, que é o tributo relativo ao objeto da licitação, e para a fazenda pública interessada. Vejam a flexibilidade desse artigo 193, que ainda determina no seu início, salvo disposição de lei em contrário. Então, mesmo estando devendo para a fazenda pública interessada tributo relativo ao objeto da licitação, pode haver uma permissão para que ele participe da concorrência ou contrate. Vejam como o artigo 193 é de uma flexibilidade enorme, o nosso artigo 193. No entanto, voltando para mim, eu estava dizendo que ele não é um artigo que tem uma aplicação prática hoje em dia, em função da superveniência de outras normas, que exigem, sim, por exemplo, a lei das licitações exige certidão da Fazenda Pública Federal, Estadual, Municipal, da padaria, do açougue, da farmácia e por aí afora. É brincadeira, mas você sabe que existe certidão negativa de todas as fazendas públicas, não é, para que a empresa possa participar de uma licitação. Então, cuidado. Vamos dar uma olhada nisso, vamos lá voltar para a tela. Observe que esse artigo 193, com toda a sua flexibilidade, ele sofre limitações hoje, não é?
pelo decreto 1715 de 79, pela lei 8.8666, que é a lei das licitações, e o próprio artigo 195, parágrafo 3º da Constituição Federal, que determina que a empresa em débito com a Previdência não poderá contratar com o poder público ou participar de concorrência. Então, observem que hoje o artigo 193 não tem uma aplicação prática em função da superveniência do próprio artigo 195, né, da Constituição Federal, no seu parágrafo 3º, e da lei das licitações, que traz outras exigências para que a empresa possa participar de uma licitação ou contratar. Mas voltando para mim, um detalhe muito importante. Pode estar passando na cabeça de vocês o seguinte: ô Borba, parem um pouquinho. O CTN, não fosse o dispositivo constitucional, aí tudo bem, o 195, parágrafo 3º, não fosse esse dispositivo, como que a lei de falências poderia fazer outras exigências, além daquelas que estão no artigo 193, aquelas que estão no artigo 193 do Código Tributário Nacional? Ora, minha gente, acontece que garantias e privilégios do crédito tributário não é matéria reservada à lei complementar pelo artigo 146, inciso 3º da Constituição Federal. E, portanto, não há nenhum impedimento de que uma norma que não é lei complementar regule a matéria e tem que ser observada, sim, como faz a lei 8666, que exige certidão negativa de todas as fazendas públicas, em detrimento do que está no artigo 193 do CTN. Mas vamos ver uma questão jurisprudencial para fecharmos as garantias. Vamos lá. Não cabe ao judiciário, contrariando lei expressa, autorizar a contratação de contribuinte com a administração pública sem prova de regularidade de suas obrigações. Ora, minha gente, voltando para mim, o que acontecia aqui? O contribuinte, se achando lesado nesse direito de participar de uma licitação, entrava na justiça exigindo que fosse aceita a sua proposta, mesmo estando em débito para com a Fazenda Pública. E o STJ se posicionou no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário fazer isso. Então, essa é uma decisão importantíssima em termos práticos, dessa proibição de que contrate com o poder público a empresa em débito para com esse poder público. Legal? Muito bem. Com esse artigo 193, nós fechamos as garantias propriamente ditas e vamos entrar agora nas preferências do crédito tributário. Preferências do crédito tributário. Esta parte importantíssima, porque foi muito profundamente modificada pela Lei Complementar 118, que adaptou o Código à atual Lei de Falências. Então, vamos conhecer agora os artigos 186 a 190 do CTN, que tratam exatamente dessas preferências que tem o crédito tributário com relação aos demais créditos. Muito importante. Vamos começar o artigo 186 já estabelecendo uma diferença grande, uma divisão em dois grandes grupos. Ou seja, nos casos de preferência de créditos, nos casos de falência, concordata, aquelas que já foram concedidas, porque não se concede mais, recuperação judicial, e nos casos de inventário, arrolamento, liquidação judicial ou voluntária. Então, na verdade, são dois grandes grupos que nós vamos ter que estudar individualmente ao estudarmos estas preferências do crédito tributário. Uma parte relativa à falência e outra parte relativa a outros processos judiciais. Então vamos lá. Artigo 186 caput do CTN. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a data da sua constituição, e barabá, e por aí afora, determina o nosso
caput do artigo 186 do CTN. Ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou de acidente de trabalho. Então, observe que há este detalhe no final do artigo 186. O crédito tributário prefere a quaisquer outros, à exceção dos decorrentes da legislação de trabalho e de acidente de trabalho. Muito bem. No entanto, nós vamos depois, e eu já vou adiantar agora, só para que a gente possa fazer um link, mas daqui a pouquinho, que nós vamos precisar, na verdade, este detalhe não se aplica nos casos de falência, recuperação judicial e concordata, porque aí as regras são diferentes, de acordo com o parágrafo único do artigo 186 do CTN. Mas vamos conversar sobre esse caput. Então, como regra, nós vamos ver, as exceções estão nos casos de falência, concordata e recuperação judicial. Como regra, o crédito tributário prefere a quaisquer outros, à exceção dos trabalhistas e daqueles decorrentes de acidente de trabalho. Dentro deste caput, vamos conhecer alguns aspectos importantes. Vamos lá. Súmula 270 do STJ. O protesto pela preferência do crédito apresentado por ente federal em execução que tramita na Justiça Estadual não desloca a competência para a Justiça Federal. Ora, voltando para mim, importante lembrar aqui que o crédito tributário da União tem preferência sobre o crédito tributário dos estados e esse sobre dos municípios. Então, o fato da Fazenda Pública Federal, num processo de execução na Justiça Estadual, pleitear a preferência de um crédito dela, isso não transfere para a Justiça Federal. Ok? Decisão importante. Vamos lá, vamos adiante. É pacífico o entendimento de que, de acordo com a nossa jurisprudência, ante a preferência dos créditos trabalhistas face aos créditos tributários, o produto da arrematação realizada na execução fiscal deve ser colocado à disposição do juízo falimentar para garantir a quitação dos créditos trabalhistas. Trata-se de interpretação sistemática dos artigos 29 da Lei 6.830 e 186 e 187 do Código Tributário Nacional. Ok? Então, vejam que, uma vez que o crédito trabalhista tem preferência sobre o crédito tributário, o produto da execução fiscal, né, dos bens levados a penhora em execução fiscal, eles devem ser colocados à disposição do juízo, para que primeiro pague os créditos trabalhistas. Mas continua essa decisão. Respeita-se o prosseguimento do processo executivo fiscal. Contudo, o produto da alienação é que deve ser colocado à disposição do juízo falimentar, satisfazendo a preferência legal. Ou seja, vai continuar o processo de execução fiscal, mas o produto vai ser colocado à disposição do juízo para ser pago algum crédito trabalhista que tenha preferência ou de acidente de trabalho. Legal? Muito bem. Esta é a jurisprudência com relação ao artigo 186, mas tem mais um detalhezinho. Vamos lá. O Código Tributário e a Lei 6.830 prevalecem sobre a Lei 6.024 ao disporem sobre a não sujeição da Fazenda Pública ao concurso de credores nos casos de liquidação extrajudicial. A Lei 6.024 é que trata da liquidação extrajudicial das instituições financeiras, que não entram em processo falimentar, entram em liquidação extrajudicial. Sejam créditos tributários cujos fatos geradores tenham ocorrido em momento anterior ou posterior à quebra, a forma de cobrança é dada igualmente por meio de execução fiscal, que não é atraída ou suspensa pelo juízo do concurso de credores, de acordo com o nosso STJ.
Então, observe como é importante essa questão. E mais um detalhezinho, só para nós fecharmos aqui a jurisprudência. Os créditos de FGTS equiparam-se aos créditos trabalhistas, gozando de prerrogativas semelhantes. Os créditos de natureza trabalhista preferem a todos os demais, inclusive os tributários, independentemente da penhora na respectiva execução. Então, duas informações importantes a respeito da jurisprudência com relação ao artigo 186 do nosso Código Tributário Nacional. Voltando para mim, no próximo encontro nós continuamos o estudo das preferências do crédito tributário. Até lá.